semana do povo é o artigo 1. Vamos pra cima, Brasil! Seja muito bem-vindo ao podcast Todo Poder, Emana do Povo. É a terceira edição, hein? Eu sou Joalisson Farias e eu tô aqui do lado do Coronel Alberaci. Olá, tudo bem a todos? Temos aqui hoje, Joales, duas potências, né? Isso. Duas feras. Temos aqui nosso amigão Cabral, o presidente do Artigo 1 lá em Bezerros. A gente vai querer saber muita coisa, viu, Cabral? Como é que tá a direita lá em Bezerros e outros fatos. E temos nosso amigão, né, aqui de Caruaru, Pedro. O que é que Pedro é mesmo, Pedro rapaz? é secretário do Artigo 1 em Exato. Caruaru. Então você que está nos acompanhando agora, dá aquele like, prepara a pipoca e vamos para mais um podcast do Artigo 1. Afinal, todo poder... Emana do Povo. Inclusive, esse é o podcast mais raiz e mais necessário do Brasil, viu? Com toda certeza. E a gente tem convidados de fora, inclusive. Isso. De onde? Vem do Amazonas, é um convidado do norte. Inclusive, o horário lá é diferente. Enquanto aqui, Rapaz, Amazonas, são 12h15 na hora dessa isso, gravação. A gravação lá é uma hora antes. Uma hora antes, lá são 11h15 ainda. 11h15. Isso. Vamos E a gente correr. tá aqui, ó, nessa gravação numa quinta-feira, tá? 8 horas da noite, né? Exatamente. Só essa semana que tá diferente, que geralmente o podcast é na terça-feira, 8 horas da noite. Mas devido aos percalços aqui Isso. da cidade, né? Exatamente. A dinâmica da cidade, tivemos que mudar e você vai estar acompanhando hoje, nessa quinta-feira. Maravilha. Inclusive, o Catatal, viu, ele é presidente do Artigo 1 lá na Amazonas. Só que antes, eu quero saber do povo aqui, né? Vamos Seja muito apresentar bem-vindo. nossas feras aqui. né? Pedro, Pastor Cabral. Obrigado, gente. É uma satisfação estar junto com vocês. É muito bom estar com pessoas que compartilham dos mesmos ideais, né, dos mesmos princípios. Então é uma satisfação. Eu ia dizer prazer, não, mas é uma satisfação estar junto com vocês aqui, viu? Pastor Cabral. Muito obrigado pelo convite. Eu recusei alguns já Recusou já. para participar. Mas o Artigo 1, a gente está vendo a luz que faltava no meio dos conservadores. Maravilha, isso vai ser Isso honra, gente. top, hein? Né? Essa vai ser top. Porque eu vou falar uma coisa para você. Dentro do Artigo 1, o povo pensa igual ao senhor mesmo. Né? Inclusive, estamos aqui reunidos por conta disso. Né? Por conta disso. E, direto do Amazonas, vamos ver se a gente tem contato aqui no Catatal, porque daqui a pouquinho a gente vai trazer aqui para a mesa assuntos muito pertinentes, né, de como fortalecer a direita no Brasil, fortalecer a direita aqui em Pernambuco, fortalecer a direita no Amazonas, fortalecer a direita onde você está aí assistindo com a gente. Tá? E a gente está tentando aqui manter contato com o Catatal, certo? Para a gente ver como é que está a direita lá no Amazonas. Olha o homem aí. Deixa eu só começar a nossa gravação por aqui. Ele já deu as caras, né? Pra gente começar a nossa gravação. Seja muito bem-vindo por aqui, Catatal. E aí, Catatal, você que é o presidente estadual do Artigo 1 no Amazonas, um dos maiores estados do Brasil. Aqui tô representando o Amazonas aí. E a batalha aqui não é brincadeira, não é fácil, porque assim, o nosso cidadão ainda ele não tem uma cultura política, né? Ele não debate política, ele é assim, eles estão. Porque o que acontece? Existe o povo e existe a massa, né? Existe o povo e existe a Não massa. tem responsabilidade política. A massa, ela não quer saber. Ela vem do jeito que você empurrar qualquer coisa para ela, ela aceita. Então, assim... É massa de manobra, né? Na sua grande maioria, o Amazonas virou massa. Deixou de ser povo, virou massa. É como assim, você vira cabeça, você é cabeça e se transforma num rabo. Fica lá atrás. Então, assim, é muito difícil a gente combater porque é cultural. No Amazonas a gente tem um problema muito com logística, né? Tudo aqui é longe, nada é perto. São 62 municípios, mas tem município que só vai de barco. É 10 dias, 5 dias, 3 dias. A cidade mais pertinha de barco é 12 horas. 12 horas. 12 horas de barco é Catatal. Sem cidade mais parar. próxima. Caramba! Eu conheço um pouco Catatal, que eu morei em Marabá, no Pará. É, lá no Pará. É longe pra caramba também daqui. E aí, trabalho como é, É uma cidade boa.
Como é que estão os avanços? Pode- A logística também de médico, a questão de sentar com o pessoal. Está sendo bem aceito, né? Agora, assim, como eu digo para todos vocês, assim, tem muita gente que a gente conversa, convida para participar, né? Do nosso diretório, mas só que as pessoas são sempre aquelas, toma lá da cá. É o que eu venho dizendo. O artigo 1, ele é uma semente, né? Que cada um de nós temos que plantar para que ele seja colhido, esses frutos, não por nós, né? Mas pela nossa geração, os que vão vir. Porque o Brasil, ele vem sendo machucado aí há 40 anos, né? Com essa política doente, podre, né? Uma política que consome, vem consumindo a vida, né, e trazendo desgraça, tragédia na vida de todos nós brasileiros. Você tira aí por 85 aí, depois que foi a primeira eleição, né, que foi o Tancredo Neves que foi eleito, mas quem assumiu aí foi um dos maiores corruptos do país, chamado José Sarney, né? E daí a educação vem se decaindo. Você vê que em 92, quando o Collor assumiu, né, tinha uma matéria chamada Educação Moral e Cívica e Organização Política e Social do Brasil, que era o SPB. Ele não conseguiu derrubar porque foi empichado, mas o Itamar Franco derrubou essa matéria, as duas, em 93. Aí, desde aí, os estudantes se afastaram cada vez mais da política e da civilidade, né? Então, assim, aqui você vê que no Norte, você pode ver que a grande maioria de tudo que acontece de ruim da corrupção está aqui no Norte ou está no Nordeste, né? Então, assim, vocês aí de Pernambuco estão fazendo um trabalho muito bacana, né? Porque vocês conseguiram criar um elo, uma aliança importante que está levando esclarecimento para as pessoas, né? Vocês abrem os seus corações e vocês fazem isso de bom grado, de bom gosto. Aqui na minha cidade, nós estamos conseguindo, né? Ontem eu tive uma reunião com um grande amigo aí, que ele faz parte do Artigo 1, é um grande apoiador, né? E vamos fazer um trabalho bem bacana. A gente vai conseguir acolher as nossas fichas, né, de apoiamento. Estamos aqui, os municípios, as pessoas que eu coloquei vão nos ajudar bastante. Mas, assim, está bem encaminhado, assim, pela dificuldade que a gente encontra aqui na cidade, né? Entendo. E por falar na cidade, falar em Manaus agora. Rapaz, eu estive sabendo que aí tem buraco a ponto desse buraco tirar a vida das pessoas. Como é que está essa prefeitura aí, Catatal? Manaus, para você ter uma ideia, vocês do Artigo 1 que estão aí em Pernambuco, Manaus é a Nárnia, é o paraíso dos corruptos. Olha, só para você ter uma ideia, nós temos 41 vereadores. 41, jogam com PC. Como é que é? Repete aí. Qual a população de Manaus? 2 vezes. O Ministério Público pediu o afastamento dele para proteger o erário. São dezenas e dezenas de processos do Ministério Público. Vários secretários municipais sendo investigados. As pessoas estão morrendo porque estão caindo nos buracos, perdendo seus patrimônios, as casas estão sendo alagadas e ninguém consegue prender o prefeito. Qual a população de Manaus, Catatal? Blindando o cara, mano. Qual é a população de Manaus, Catatal? Quantos habitantes tem aí? 1 milhão aqui, só aqui na capital, né? 1 milhão e 600. Caramba, gente, viu? Joelson. Sim. 1.600.000. O PIB de Maior que João Manaus Pessoa, anual tá toda Paraíba. só da capital. Só da capital. Fora o estado. É muito São industrializado, né? 103 bilhões de reais anuais. Tem a Zona Franca de Manaus, né? Poxa. A Zona Franca praticamente não existe mais, né? Mesmo. O pessoal ganha incentivo e vende mais para fora, que aqui é tão caro quanto qualquer outro lugar do Brasil. O prefeito nosso gastou, só para você ter uma ideia, em 3 anos e 10 meses, gastou mais de 45 bilhões de reais. E ninguém sabe para onde foi o dinheiro. E essa semana morreu teve mais uma vítima fatal por causa dos buracos aqui em Manaus. Vi um casal de moto com a mulher grávida, a mãe caíram de moto, bateram num buraco e morreu a mãe e o bebê. E o pai quebrou as pernas. E agora a Assembleia Legislativa do nosso estado
vai então estar colhendo assinaturas para fazer uma CPI, porque foi mais de 1 bilhão que o Estado repassou para a Prefeitura para asfaltar a cidade e o dinheiro sumiu. Tá bom, não? Diga aí coisa. É Os realmente. buracos aqui, cara, tem buraco tão grande, se você não tem noção. Os carros, um carro inteiro some no buraco, cara. Poxa. Buraco não, uma cratera, né? É Nárnia mesmo, né? Nárnia E olha, mesmo. pra Nem a ter uma lua, né? ideia, Nem a lua tá assim. Nem a lua. Existe a Lua e existe Manaus, né, Total? Não, aqui a Manaus é a superfície lunar. Lunar. Para vocês terem uma ideia, é um negócio tão absurdo que vocês não têm noção do que acontece aqui, cara. O prefeito, que é crente, é da igreja evangélica, aí de dia ele é crente, de noite ele é libertino. Mas as libertinagens Esse é dele, crente ele só faz mesmo. no Caribe. Com a mulher, Não é cristão, com a né? esposa, vão pro Caribe e gastam uma faixa de 2 diferença, milhões no aniversário. Crente, até o Satanás é. 42 mil reais, ela sobe na mesa, dança, toca o terror, compra a bolsa de 15 mil e o povo na merda. Agora, o pior de tudo, o prefeito de Manaus não tem nenhuma empresa, nunca foi afortunado na vida, não é de família rica, certo? Não acertou na Mega Sena nenhuma, e o cara tem uma vida milionária, mora em apartamentos de milhões, né? A filha dele, que nunca trabalhou na vida, mora numa cobertura de mais de 3 milhões de reais e ninguém investiga o prefeito que ganha um salário de 35 mil bruto. Líquido dá uma faixa de 30 mil, 30 e poucos mil reais. Né? Então, assim, a minha cidade, cara, é o paraíso dos corruptos. Ninguém faz nada. Não vejo o Ministério Público agir, eu não vejo a nossa Justiça do Justo agir, e o prefeito brinca com a cara de todo mundo. Só para você ter uma ideia, o prefeito processa políticos, cidadãos, jornalistas, criadores de conteúdo, blogueiros, todo mundo que mostra os desmandos do prefeito, ele entra na justiça, usa a justiça como mordaça para calar a boca de todo mundo. Tá bom não, pra ti, irmão? Diga aí, irmão, que coisa. É realmente. Mas aí, você já levou algum processo dele, não? Você que não se cala, você que mostra a verdade, já tomou o processo do prefeito aí? Tal. Olha, ano passado foram 3, esse ano já foi 1. Então eu estou esperando ser citado, porque eu já entrei na internet, estou vendo lá o processo, né? E mais uma vez, só que o juiz já negou para ele que retirasse meus vídeos do ar, né? Eu ganhei todos, né? Tô entendendo. Mas assim, outra coisa, Joel, isso que eu não entendo, é onde é que o prefeito, ele arranja tanto dinheiro para processar dezenas e dezenas de pessoas. E ele processa todo mundo, não é pela prefeitura, não. É pelo CPF dele. Como é que ele paga essa banca de advogados milionários? Como? Que é um dos escritórios jurídicos mais famosos de Manaus. Como? E ele está perdendo todas, né? Perdendo todas. Mesmo ele processando, ele está perdendo, mas ele está pagando como? Com que dinheiro? Os honorários, né? Pois é. Cara, é impressionante. E assim, desde quando ele foi deputado estadual, ele foi governador tampão, se envolveu em escândalo bilionário de desvio de dinheiro da saúde, gravaram o irmão dele, que eles vendiam cirurgia, cara. Cirurgia, eles vendiam cirurgia. Que é de graça pelo Estado, eles vendiam a cirurgia. Tá bom, não? Diga que coisa. Agora, Catatal, eu quero que você deixe um recado para, como é que chama? Manauara, o pessoal que nasce em Manaus e também no Amazonas. Quero que você deixe um recado para o povo de direita, de norte a sul do Amazonas, prestarem atenção e virem para o artigo 1. Pessoas de direita, pessoas não só de direita, mas pessoas extremamente direitas. O que eu quero dizer a todos os brasileiros de bem, que são pessoas justas, cidadão extremamente direito. Esse é o termo, né? Convicção que eles têm o poder nas mãos, porque ninguém pode mais do que nós. Não é à toa que o nome do nosso partido é artigo 1, porque todo o poder emana do povo. O cidadão tem que entender o poder que eles têm. Hoje a gente tem a capacidade da internet. Quando eu comecei a lutar por política, a gente tinha que ir para os livros.
A gente via só o que tinha na TV ou no rádio. Hoje a internet ela alcança qualquer lugar do mundo ou do universo. Então eu quero dizer para vocês que a educação política é muito importante. Porque você vai entender o quanto um voto errado, o quanto um político corrupto, com a sua caneta, mata mais do que qualquer arma de facção criminosa. Porque um político corrupto, ele não discrimina ninguém, não. Ele passa o rodo em todo mundo. É no rico, é no pobre, né? É na falta de saúde, é na falta de educação, é na falta de segurança pública, é na falta do saneamento, é na falta de emprego. Porque a política, eu quero que o cidadão brasileiro entenda que ele está em todos os dias da nossa vida. É no almoço, é na janta, é no café da manhã, é no seu sorriso, é no seu choro, é na sua tristeza, é no seu conquistar de um bem, né, de uma casa, de um carro, é do sorriso do seu filho, né, é no seu sexo, é no seu alimento, e está em todo lugar. Então o cidadão ele tem que ter a política na sua alma, porque só com consciência política e responsabilidade com o voto é que nós vamos conseguir salvar esse nosso país e nos livrar desses cânceres terminais chamados políticos corruptos. É assim que a gente vai conseguir acabar. Essa é a mensagem que eu tenho para todo o nosso Brasil aí, que venham para o artigo 1. Que eu sempre digo que o artigo 1 é a cura da política do Brasil. Nós somos uma nova era e aqui nós seremos sempre um bom exemplo para todo e qualquer cidadão, porque o único interesse que nós temos é mudar o Brasil com uma qualidade de vida, onde todos tenham a mesma oportunidade, onde que a lei sirva para todos. Os direitos sejam iguais para todos, porque não é possível. A nossa Constituição ela tem que ser refeita, tem que ter uma nova Constituinte, porque a nossa Constituição ela está toda retalhada. Você tira pela Suprema Corte, o que é que ela faz? Eu nunca vi uma Suprema Corte... Já colocou no lixeiro faz tempo, né, Catatal? Ó, diz aí pro povo o Instagram do Artigo 1 do Amazonas, qual que é? Artigo 1 Amazonas, nós estamos agora, tá recente criado, isso, né, com isso. a ideia do nosso querido Joelson aí, e vocês podem ir lá, quiserem saber mais sobre o Artigo 1, procura, deixa a mensagem que a gente vai chamar vocês. E outra coisa que eu quero pedir de todos vocês aí do outro lado, que vocês venham apoiar o Artigo 1. Que eu tenho certeza que vocês vão ver que o Artigo 1 é um diamante que ainda está no estádio de carvão. Mas com todos nós juntos, nós vamos lapidar esse carvão e eu tenho certeza que ele vai se tornar uma joia, além de preciosa, muito rara. Maravilha. Então você que está aí do outro lado, vem para o Artigo 1. Maravilha. Abraço pra você, Catatal, e até breve, viu? Tamo junto. Tamo junto. O Pai do Céu ilumine e abençoe todos vocês aí com muita saúde, muita proteção e prosperidade. Maravilha. Amém. Tamo junto, Catatal. É isso aí. Siga aí. @Artigo 1 Amazonas no Instagram. Excelente. E agora a gente volta aqui pra mesa. Né? Rapaz, o Catatal não tem papo na língua, tem, não. 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 E eu tive que saber, sabe o quê? Que o povo daqui da mesa também não tem. Vamos embora. Então, vamos começar. Vamos lá. Vamos começar com o Pedro? A gente vai escolher no Paro Ímpar ou... Já começa, como é que é? Tanto as perguntas que a gente tem aqui, os dois podem colocar o seu ponto de visão. Isso. Pronto, perfeito. Não é uma pergunta, você responde essa e você responde essa. Não. Cada um coloca o seu ponto de visão Perfeito. na pergunta que vem pra mesa. Então vamos fazer assim. Então vamos começar com os mais velhos. Como eu sou mais velho, vou começar com o mais velho, tá bom? Tudo bem, fica à vontade. Cabral, tudo bem contigo? Tudo Graças bem, a Deus. tudo bem. No início é um prazer tê-lo conosco, tá? E eu vou fazer uma pergunta bem básica que eu sei que você vai responder com toda sinceridade. Como é que anda a direita em Bezerros? O que é... Morta. Eita, Já respondeu? Porque Conta aí, Cabral. assim, o nome direita hoje está tendo um preconceito grande. Eu costumo dizer que as pessoas direita, que a gente tem de chamar ela, não direita, não. Acho que as pessoas direita, as pessoas que pagam seu imposto, as pessoas que têm a família, têm uma fé, são pessoas direita. Então, eu acho que
o artigo 1, ele pode até pegar esse e chamar as pessoas que são direita, pessoas que preservam a família. E Bezerro é um desafio grande, porque Bezerro, quando eu digo que a direita está morta, na questão de partido, na questão de se unir, porque é difícil. E cada um diz que é de direita e às vezes não é direito. Não é direito. Perfeito. O Cabral, e aí como presidente do artigo 1, você acha que há uma chance agora de reestruturar isso aí? O senhor sabe que a gente que está dentro desse movimento, o senhor, eu também há um longo tempo já, a gente já apoiou muito. Sim. Por isso que eu estou falando a questão não de direita, mas o cidadão direito. Então meu esforço vai ser chamar os cidadãos direitos. E para a gente construir esse artigo 1, mostrar as pessoas sérias que tem, empresários, agricultores, Perfeito. CLT, para a gente unir e tentar erguer o artigo 1. Eu acho que o artigo 1, como eu disse, é a luz que os homens direito estavam precisando para poder se levantar. Porque eu conheço muita gente que está em casa e não quer falar mais de nada, mas tem as nossas mesmas convicções. Perfeito. Que ama o Brasil, ama a sua cidade, ama seu estado e quer o melhor. Muito bom. Tá vendo? Já começou rasgando. Corte rápido. Corte rápido. Pra Como é que tá a direita? É Cabral. Como é que tá a direita em Bezerros? Morta. Morta. Tramontina. Tramontina. Né? Corte rápido, como é que é? Cabral. É Cabral neles. agora. Cabral neles. Entende? Caruaru, Pedrão, deu para Bolsonaro cerca de 85 mil votos. Sim. No segundo turno de 2022. 60 mil votos deu para Justo Machado Neto como senador. Mas aí, na tua opinião, na tua visão, de verdade, assim, como é que tá a direita, Caruaru? Rapaz, assim, a gente entende que existe uma direita, a gente não pode negar. Tá dividida, não só em Caruaru, né? A direita tá dividida no Brasil todo, né? Mas, assim, eu vejo que em Caruaru tem movimentos conservadores que fazem a sua parte. Tá caminhando devagar, mas tem, como você bem disse, 80 mil votos em Caruaru. Existem conservadores, isso é um fato, isso não é opinião, é fato, né? E o trabalho tem que ser feito. O trabalho que o artigo 1 tem feito nas ruas, poxa, eu acho isso muito massa, velho. Você ir atrás da opinião do povo. E é daquele povo que, às vezes, não tá nem aí pra não política. Não é ouvido comumente. Não tá nem aí pra política, mas quando tem um assunto que interfere na vida deles, opa, isso aqui não, isso tá errado. Isso não é uma boa política. Né? E às vezes eles não estão nem cientes do que está acontecendo. Ou que aquilo faz parte da política, ou passa pela política. Exatamente. Né? Então, veja, o artigo 1, eu acho isso muito legal, dele ir para a rua, por meio da comunicação da internet, né? Que é importante. Eu acho que a arma maior que a gente tem à direita hoje é a internet. A internet. E é tanto que o outro lado percebeu e está querendo censurar, né? Então, veja, por quê? Porque eu digo que a única arma, é a única arma que a gente tem. É a única arma. Por quê? Do outro lado tem a mídia, tem o jornalismo, tem os streams, tem novelas, tem os intelectuais, tem a música, mesmo, né? Tem a arte. Eles têm tudo, verdade, cara. Verdade. Eles têm tudo e a gente só tem as redes sociais, a internet. Então a gente tem que aprender, trabalhar melhor isso. A verdade é essa. Trabalhar melhor, se expor, se posicionar. Eu sei que é difícil se posicionar, né? Como direitista, é difícil se posicionar, mas a gente não está falando só de aqui e agora, a gente está falando de futuro. Quando a gente fala de se posicionar, a gente está falando de atravessar uma barreira que vai muito além do aqui e agora. A gente está falando de gerações. E qual é a geração que a gente quer deixar para os nossos filhos? Né? O que a gente quer deixar para eles? Então, eu acho que tem que ter essa construção, realmente. Agora, aproveitando, e aí a pergunta vai, claro, servir para os dois, né? Pedro colocou que nós temos um volume bom de direita. Por que na mídia
a gente ainda não consegue se posicionar na mídia tradicional? Eu começo com você, Cabral. Por que você acha que na mídia tradicional a gente não consegue se posicionar hoje? Hoje, porque a mídia tradicional ela é privada, né? Primeiro ponto. E tudo que vem para a mídia tradicional, ela tem que sentar com seus patrocinadores, mostrar, e muitas vezes não agrada aos seus patrocinadores, que tem geralmente os seus garotos propaganda LGBT, pessoas que é liberal, a favor do aborto. Então, como é que ela vai de encontro a uma coisa que os seus garotos propaganda famosos defendem? Então eu vejo que a mídia tradicional, para mim, é um lixo. Lá em casa a gente não liga mais televisão e acho que quase nenhum canal. Quando quer saber de alguma notícia, acompanhar, acompanhando a guerra Israel e Irã, vai para a internet. Às vezes você pega ali uma live ao vivo e a verdade o cara não tem como maquiar. Então eu vejo que é muito privado. A corrupção, ela se alimenta disso. Você tem uma empresa que atinge a massa, você joga milhões dentro e ela vai dizer o que você quer. Perfeito. O roteiro não é feito com as notícias verdadeiras. São roteiros prontos. Não são livres, diferente da internet, né? Não existe liberdade na mídia tradicional. Em lugar nenhum. Até a repetidora ela tem de se enquadrar Isso. como a nacional manda, né? A internet é livre. A internet é um poder muito forte. E a gente vê um personagem que está surgindo só. Eu até me admiro que ele não recebe muito apoio do chamado, como você disse, conservadores. Até deputados, senadores, não dá não blinda ele, é Nicola. Nicola faz seus vídeos na sala de casa, no quarto. Ele é uma câmera e o texto ele faz. Não tem um aparato de nada. E atinge muita gente. A gente não vê nenhum deputado, outros deputados fazendo isso. Ele não era influenciador, foi vereador, chegou à Câmara dos Deputados Federal e faz, e os outros que são profissionais de comunicação não tem um terço do que ele atinge a Não população. conseguem o avançar. alcance de Nicolas. Não. Né? Agora, eu vou ainda pegar essa mesma pergunta, Pedro, porque aí a gente jogando pro outro lado, Joarisson, em Caruaru muita gente tem o celular na mão, Sim. né? Não sei se muita gente, eu não vou dizer que muita gente já deixou a TV, como Cabral, eu acho, como todos dessa sala. Isso. Mas por que aqui a gente não consegue se comunicar tão bem? Eu acho Por que a esquerda aqui ainda tem essa força? Rapaz, eu também não vejo nenhum, para ser bem sincero, eu também não vejo nenhum influenciador de esquerda fazendo vídeo. Acho que nesse sentido, falando de Caruaru, particularmente, Isso. falta dos dois lados. Tanto, eu acredito, eu vou ainda até além. Eu acho que a gente tem mais pessoas de direita, pelo menos eu não vejo ninguém de esquerda, ideologicamente, aqui em Caruaru militando. Certo. Eu não consigo ver. Mas então, como é que a esquerda ainda consegue tanta capilaridade aqui? Porque a esquerda, ela investe, pô. A esquerda, ela investe na militância. A verdade é essa. A gente foi fazer uma manifestação pró anistia, e a gente chegou ali na frente do Grande Hotel. Cara, a gente chegou lá, tava tendo um movimento feministas do MST. Chegou três ônibus lotados de militantes, cara. Tu acha que eles vieram de graça? De graça. Não vieram, poxa. Não vieram. Teve incentivo. Teve incentivo, Teve com patrocínio. com certeza. Então, assim, o que falta muito na direita, na minha opinião, tá? É um incentivo, né? Um incentivo, eu digo em todos os sentidos, e uma organização maior. Porque até o Olavo de Carvalho falava que a gente tem que aprender muito com a esquerda na questão de se organizar, né? Deixar um pouco os orgulhos, né? As vaidades de lado e lutar por um bem maior, né? Por algo maior. Então, assim, o que falta realmente, pelo menos aqui em Caruaru, é esse incentivo, esse querer realmente das pessoas se posicionar, aparecer, porque eu sei que diante da política, a gente não é...
não é inocente ao ponto de dizer, não, tá tudo bem. Não tá tudo bem. Diante Não tá. da pergunta dele, quantos vereadores de direita foram eleitos em Caruaru? De direita, poxa, vamos lá, acho que 2, né? Assim que eu considero, né? Pelo menos eu considero. Se dizem colocar de direita, né? Eu não vou entrar no mérito se ele são ou não, mas eles se colocam como direita. E foram votados, e ganharam com os votos de Da pessoas direita. da direita, né? Então, acho que 2. Que é muito pouco, né? E isso foi um erro muito grande do partido. O partido, ele vacilou nesse sentido. A gente poderia ter feito muito mais vereadores conservadores se tivesse o incentivo né, do partido, mas não teve. Ou ainda Então, mais partidos de direita, né? com certeza. Porque, por exemplo, você tem 2 partidos de direita, tem o PL, né? Tem o Partido Novo. Foi por isso que quando eu falei do Partido Novo, Sim, eu baixei sim. o dedo e levantei o dedo quando eu falei do PL. Sim, Né? Porque eu vou ser claro aqui, melancia, sim. principalmente aqui em Pernambuco, e eu coloco o dedo na ferida, não passo pano não, tá? Mas se nós tivéssemos mais partidos de direita, né, assim como são os partidos de centro e de esquerda, você vê lá na extrema esquerda, você tem PT, você tem PCdoB, você tem Rede, você tem, sabe? E PSOL. Na verdade, a E é composição hoje... unidinho, sabe? São federações, né? Exatamente. E aí você tem um centrão ali, né? PSD e tal, enfim. Lá na extrema esquerda a gente tem PSB, Tem. né? E é tudo unidinho ali. PC do B, PC do B. Tudo unidinho ali, tá? Aí você tem o centrão e você tem a direita com 2 partidos. Por que não temos maioria, né, da direita nos parlamentos, seja municipal, estadual ou federal? Porque temos E mesmo essa direita... quantidade e aí, de partido mínima. e veja, e mesmo 2 essa apenas. direita, na sua composição Hã? original, Original. não são de direita. Não são de direita. Eu também não concordo, eu não é? vejo. Eu não Você vejo. não vê um partido com um 100% DNA ali. Isso. de dizendo, eu sou de direita. Porque tem medo do rótulo de extrema direita. Tá Sim, faltando sim. um partido que Tá diga, faltando eu um sou de testosterona, extrema né? direita. Testosterona Acabou. nos partidos. Não, porque é a extrema direita. Não tem extrema esquerda, porque não pode ter Cara, extrema direita. veja só. Ou extremo direito. Mas o senhor sabe por que isso? Porque a esquerda e a extrema esquerda treina a sua militância. Perfeito, narrativa. exatamente. Se eu pegar uma pessoa de esquerda hoje, ela sabe tudo da esquerda. Se eu pegar uma pessoa de direita hoje, ela não sabe, porque a gente não ensina a militância. Para você entrar num partido de esquerda, para você fazer parte da militância, você tem de estudar para ser aceito. E não precisa, eu vou falar até além, eu acho que não precisa nem estudar muito, sabe? Porque a ignorância deles são uma ignorância única também, muitas vezes, né? E outra, a ignorância deles são Não única. são ignorantes, eles são, eu conheço gente Doutrinados. que eles fazem encontro. O cara tá lá, pega a cartilha, é assim, assim, Pra assim. estudar mentira. Mas você concorda comigo que são ignorantes, porque eu não vejo uma militância. Como eu já vi militantes de esquerda, homossexuais, com camisa de Che Guevara. E pra mim isso é a maior ignorância que existe, né? O cara com que bandeira defende o Irã agora. o Irã e o Hamas. Né? Isso pra mim é ignorância. O cara que... Eu não vejo e aí vamos falar inteligência nisso. dessa população Doutrinação. homossexual Pra mim, não é lá em ignorância, é Forcas. ideologia. Então, a Quando fala ideologia assim, ignorante. ignorância da direita, né? Da direita não, da verdade. O cara não tem, quando você não tem conhecimento de algo, porque você é ignorante. Então, eles são conhecedores da mentira, das narrativas, Sim. mas ignorantes perante a verdade. Sim, é isso que o Pedro perfeito. quis Eles falar. estudam a narrativa deles. Mas Isso. você tem de entender que a gente é a geração mais que tem informação na mão. Isso é um fato. Então, eu não Mas posso chamar uma pessoa dessa de ignorante, que ela tem informação. essa Quem foi Che Guevara? Quem foi isso? Qualquer pessoa. Mas na para sua- ele, na Che Guevara é um herói. É um herói. Veja, a questão é isso, é que eles foram doutrinados de uma forma em que, como o Joalisson falou, a mentira tornou-se Uma Verdade. verdade pra uma ele. verdade. repete- Sendo que essa mentira, que a gente está chamando de ignorância, né? É para eles uma verdade absoluta. Isso. Che Guevara assassinava homossexuais. Che Guevara, como médico, a distração dele está no diário dele, era ver a trajetória que o projétil percorreu na cabeça das pessoas que tinham sido fuziladas. Existe Ele mais ignorância, meu irmão, do que descrevia. isso. Existe mais algo Rapaz. do que você tá com a bandeira do Hamas, Do Hamas, do do Irã, Hezbollah. do Irã, poxa. E de encontro a Israel, que, vamos lá,
o movimento LGBT, A se maior for lá parada para isso, gay do é mundo lá, é lá. exatamente. Se eles forem para lá, eles são bem recebidos, né? Vamos lá, bem, são Em aceitos. Israel. Em Israel, sim. Israel, Mas se eles sim. for pro Irã, eles são jogados dos prédios, velho. E você defender isso. E você defender isso, eu não Vejo. O feminismo, né, que esbraveja tanto, porque a mulher não tem oportunidade disso, daquilo, tal, que eu não vou dizer que tem suas razões. Lá, a mulher é apedrejada porque apareceu o fio de cabelo. Essa semana eu estava vendo um Rios aí, uma iraniana que mora no Brasil, dizendo que a vida lá da mulher não vale nada, porque um fio de cabelo que aparecesse, a polícia vem, coloca a mulher dentro de um camburão, né, de uma viatura, espanca, depois enterra até a altura dos ombros e apedreja. Cara, Isso como foi é que o uma movimento iraniana, feminista... foi uma mulher É. de lá, né? Um iraniana que mora no Brasil, Perfeito, né, que ela é. fugiu de lá, ela estava revoltada até naquele programa, no podcast. Inteligência Limitada, não foi? É, Eu acho ela que foi. começa a cortar o cabelo, Foi, exatamente. revoltada por conta disso. Como é que o feminismo defende um país desse? Me explica. Eu não consigo explicar. Como o Cabral Sinceramente, disse, não dá para ser ignorante. Não dá para ser ignorante. Mas Não é existem os ignorância, ignorantes. Mas aí é de uma falta de capacidade de uma julgamento. cegueira, né? Uma cegueira muito grande. Cegueira mesmo. Cego, né? Não é? Cego. E aí, ó, todo mundo diz que vídeo é a arma do momento. E é realmente. E você vê que 82% da internet, eu falo assim, porque a gente trabalha com marketing. Lá na agência a gente não faz comercial, ou seja, a gente não sobe uma campanha no tráfego pago de imagem. A gente só sobe vídeo, porque sabe que 82% da audiência da internet é vídeo. Tá? Você vê um Mas aí- aplicativo muito acessado, é Kawaii. Exatamente. Kawaii, E todas as pessoas, São como vídeos falou, curtos. como falou o coronel, todo mundo tá com o celular na mão. Tá. De norte a sul do Brasil. Tô falando o quê? Brasil, tá? Nós defendemos o Brasil, nós defendemos nossa pátria, e a pátria não é o governo, a pátria é a nossa terra e o povo. Não é? E 82% da população brasileira está com o celular na mão. E vídeo é a arma da população. O que está faltando à direita? Para pegar o celular, todo mundo tem celular na mão e que se posicionar. O que está faltando? Tem na essas sua pessoas opinião? que estão na internet, realmente. Mas o que eles estão vendo, por exemplo, o que eles estão vendo lá, né? Por exemplo assim, a direita é muito compartilhar. Gostei do vídeo do Nicolas, gostei do vídeo do Gaia, gostei do vídeo de não sei quem, compartilho. Mas o que está faltando para abrir a câmera e gravar o seu próprio vídeo? Começando pelo seu. Sabe o que é que tá faltando? Ah, As pessoas que se dizem direita e acontecer alguma coisa e defender essas pessoas. no caso, está faltando defesa. Elas não abrem. Não, Até porque o eu não vou vídeo. filmar, vou denunciar, que eu sei que eu não vou ser defesa nenhuma, eu vou ser punido. E o máximo que pode acontecer é algum influenciador de direita ou qualquer pessoa de direita e lamentar e sem mover nada. Se mover nada. Então, a maioria das pessoas só não abre a câmera por ter medo. medo da rebordosa. Exatamente. Dá medo da represária, medo de perder Então, emprego. medo de se posicionar. Exatamente. E ela tem a convicção que mas sabe que não tem a defesa. Tô entendendo. Você vai ver a esquerda, quando o rapaz que matava Bolsonaro, quantos advogados tinha dele? 3. Uhum. A moça que escreveu na estalta com batom, quantos advogados de direito o senhor viu em defesa dela? Só a militância e olha lá. Fala assim, né? Pau público. Eu falo assim de Quantos- maneira rasa, né? Quantos senadores questionaram que eles podem tirar e colocar qualquer ministro do FTS Uhum. de direita foi em defesa dela? Calou o Senado. Um ou outro deputado da direita falou medindo as palavras. E ela recebeu aí A sentença a sentença máxima. por um. Foram de novo pedir que ela fosse recolhida em casa para passar a pena em casa, em regime domiciliar. Foi negado. Cadê a direita? Cadê quem defende? Então, se eu popular, que não tenho meu emprego todo dia, denunciar com celular, quem me defende? A minha esperança Uhum. e o meu sonho
é se o artigo 1 tem esse papel, Senado, Federal, Prefeitura, Estado e câmaras municipais. Então, esse encontro, eu vejo que é a luz que está acendendo e o povo está querendo escutar isso. Olha, vai lá que a gente, se você tiver razão dentro da lei, a gente lhe defende. No caso, a direita precisa de coragem para aparecer na tela, não é isso? O que está faltando é coragem. Coragem. Entendi. E aí, Pedrão? Acaba corajoso. Rapaz, veja só, tem vários fatores, né? Sim. Das pessoas não quererem se posicionar em questão de política. Primeiro é que o pessoal tá desgostoso com a política. A gente, como eu já disse, tá todo mundo desgostoso. Ninguém acredita mais em mudança. Muita gente não acredita em mudança. Estão vivendo suas vidas naquele vai com a barriga, né? Então veja, além disso, a vergonha muitas vezes as pessoas têm, né? Como o Guerreiro aqui falou, a questão de não ter uma segurança, você não ter um auxílio jurídico, né? Não ter um auxílio jurídico. A questão também das redes sociais, o nosso alcance falando de política é menor, eu percebi isso claramente dentro das minhas redes sociais. Sim. Para você ter uma ideia, eu postei passei essa semana de 12 dias para cá, postando só coisa dos meus meninos, né, tal, da família. Passou mais de 1.200 pessoas pelos meus stories. Mais de 1.200 pessoas. E aí quando você posta algo de Quando política... eu posto coisa de política, vai 250, 300 pessoas verem meus stories. Entendeu? Então a gente vê que existe uma censura dentro das redes sociais com um engajamento sobre política, né? Então a gente tem tudo isso. Agora, como fazer para encorajar? Esse é o desafio. Tem que ter mais influenciadores que metam a cara, que influenciem, que digam, ó, tamo junto, vamos junto aqui, ó. Estamos todos unidos. Os grandes programa daqui. influenciadores Isso, deveriam incentivar mais pessoas que têm alcance aí de 500, 600 mil pessoas. Mobilizar Por exemplo, uma... nós aqui estamos influenciando quem está Perfeito, assistindo. exatamente. Estamos dentro do YouTube, temos os cortes, os vídeos curtos que são os cortes, né? E os cortes que vão ser espalhados para as redes de vocês. E nós aqui estamos influenciando nesse exato momento. Exatamente. E qual a palavra que você fala assim? Olha aí, você nunca gravou um vídeo na vida, independente da idade que você tem. Qual a mensagem que você dá para essa pessoa assim? Ó, se posiciona. Você não está só, velho. Você não está só. Existe uma grande galera de pessoas, de cidadãos brasileiros, conservadores que estão junto com você. Não se intimide. Busque os grupos, entre em grupos, busquem podcasts como esse, para que se você não tem um conhecimento, né, necessário, busque o conhecimento, não adianta falar também sem conhecimento. Né? Tem que ter. Tem que ter um básico, estude o básico, meta a câmera aqui na sua casa, no seu quarto, fale. Eu acho que é isso, é realmente ter coragem. Se não deu certo, apaga, grava de novo. Eu faço isso, meu irmão. Tem hora que eu faço 3, 4 vídeos. Então, é essa questão. Não, eu quero dizer a vocês não estão sós, né? Vocês têm uma grande parcela da sociedade que está junto com vocês. Você tem gente que coloca a desculpa, né? Mas eu não sou o Nicolas. Mas Nicolas nem sempre foi. Ele começou do zero também. Sim. E não precisa ser. Não precisa. Só tem um Nicolas e acabou. Perfeito. Só tem um Nicolas. Isso, só tem não um. é? E não precisa ser Só como tem você um falou. Nicolas. Não precisa ser. Assim, como você falou, você que é conservador, você não precisa falar em política. Pega o celular, Isso. Muito bom. grave o que a sua família faz, grave a reunião das suas famílias, grave o seu lazer, porque através desse vídeo você está transmitindo para as pessoas que você acredita em Deus. Muito bom. Perfeito. Grave os seus almoços na oração que você faz, na sua mesa. Tira uma selfie na igreja ali. Na Você igreja, tá mostrando onde que é você conservador. eu tenho falou fé em bem. Deus. Não, você não vai Isso. falar em política. Grava a sua reunião, grava Isso. um momento com seu filho, com sua mãe, com seu pai. Pra Não precisa falar em Esse política. não Muito precisa bem, falar bem em colocado. política, é um Muito início. bem colocado. Entendi. Não, Você futebol, precisa- Muito bem lazer. colocado. E eu tenho dito isso às pessoas. Quando eu vou conversar com alguém, Pedro, não quero saber de política, não. O Brasil não tem jeito, Pedro. Eu escuto muito isso. Pedro, tu não vai mudar a realidade do Brasil. Eu digo, mas eu posso mudar a minha realidade, a realidade da minha família. Né? Eu posso ser um bom pai, um bom marido, né? Honrar, ensinar bons princípios e valores aos meus filhos. Porque a família, ela é a base da sociedade. Famílias fortes, Sim. nação forte. Perfeito. Não é isso? Então,
se você não quer saber de política, mas cuide da sua família, né? Cuide da sua família, trabalhem essa consciência nos seus filhos, né? Desses valores, porque além de... Eu sou conservador, mas antes de ser conservador, eu sou cristão, né? Então... Você só é conservador Mas por todo ser cristão. conservador é cristão. Rapaz, acho que aí a gente vai entrar no discordo, né? Eu acho que eu discordo de algumas vezes nesse sentido. Tem muito conservador que é ateu, pô. Tem conservadores aí que são ateus. Tem um pessoal que é ateu. Entendeu? Mas, enfim, cuide da sua família, meu irmão. Cuide da sua família, que você vai estar fazendo um papel mais fundamental na história da sociedade, de todas as sociedades, que é cuidar da sua família. E aqui eu tenho uma sugestão, viu? Para essa pessoal, Jalisson, mas eu não tenho conhecimento nenhum, não sei nem dos problemas da minha cidade. Coronel, eu fiz um vídeo provando. Saí na rua e eu perguntei pro povo: na tua opinião, qual é o maior problema Muito da bom. cidade? De Caruaru. Isso que eu acho massa. Muito bom. Eu vi, foi massa, muito bom. Eu digo, eu vou provar que você não precisa para você gravar um vídeo, tá? Você pergunta pelo menos 5 pessoas, só 5. Na tua opinião, qual o maior problema de Caruaru? Na tua opinião, qual o maior problema? Sabe, você tá aí em Manaus, Se você brincar, tá... cada uma delas responde um problema diferente. Diferente. Isso é porque tem problema. Isso, exatamente. E eles não, se o senhor não percebeu, não pararam para pensar. Era o senhor perguntando na mesma na bucha. Na hora. Eu vi o vídeo quando o senhor perguntou qual é o problema. Elas não raciocinavam, não Já procuravam, já tinha um problema nela e respondia. Mas é como você diz, eu gostei muito dessa sua fala, quando você diz, não precisa falar de política. Não. Não. Se eu, voltando ao exemplo, se eu tirar uma foto na minha igreja, né? Aqui, ó, tô aqui. Você tá se posicionando. Você está se posicionando como Que tem conservador. Se você está tirando uma foto, como você passou essa semana postando coisas dos seus filhos, né? Pai recente aí, pai Em dose novinho, dupla, inclusive. em dose dupla. Você está se mostrando conservador porque a família E ele disse que é conservadora. contra o aborto. Né? Ele mostra tá nas dizendo fotos dos isso, seus perfeito. filhos. Sim. Ó, Indiretamente, eu sou contra o aborto. Subentender. Isso, Eu perfeito. sou contra o aborto sem Perfeito. dizer nenhuma palavra. Então as pessoas têm que se posicionar mais para se mostrar, né? Isso foi um fenômeno que aconteceu, eu acho que todos aqui lembram. Até o advento do Bolsonaro, a direita não se dizia direita. Não é verdade? Ou não se reconhecer Não como... se reconhecia como direita. Aliás, nem se identificava, reconhecia. né? Não se identificava. Depois disso, passou a se dizer mais e perder esse medo de dizer que era de direita. Alguns questionam, é de extrema direita. Sou, meu amigo. Sou porque se eu estou do lado inverso do que está acontecendo aí, eu tenho que ser o extremo. E aquela história, eu não tô, se tinha uma régua onde tem as duas pontas, eu já caí do outro lado. Já passei disso aí, porque tem-se um medo, porque a esquerda ganha na narrativa. E a narrativa é, você é extrema-direita e as pessoas ficam com medo desse rótulo. Do extremo. Não tem que ter. É como uma pessoa que chega e diz, você não vai mudar. Essa é uma fala, é uma narrativa que foi implantada pela esquerda, que é a fala do cálice. Certo? Por quê? Porque no momento que eu digo, você não vai mudar, você fica triste e se cala. É mesmo, né? Não vou, não conseguir. acabou. Só sou eu, né? Não. Gravando. Se só sou eu, quem disse? Nicolas sozinho fez o governo voltar atrás. Eu sei que ele é um grande influenciador, mas ele sozinho. E aí, quem disse que o Andorinha só não faz verão? Ele fez. Vai. Tem 513 deputados, um só fez verão. Sem apoio. Certo. Um só fez O verão. apoio ele teve o apoio Do mundo. Do mundo, é isso, né? porque Mas apareceu. dos falando 512 dele. deputados. Não, é perfeito. Não, dos colegas dele ele não perfeito. teve, mas veja, quantos vídeos você vê viralizando aí com, às vezes, uma bobagem, sei lá, Uma dancinha. uma É. dancinha e tal. Cara, um vídeo viralizou. E de política. E quem diz que você não pode fazer um vídeo que viraliza? Sim. Ah, mas aí nenhum viralizou ainda. Se tem. tu não gravar, é que não vai viralizar E o, mesmo. isso. E o próprio que viralizou nem sabia que iria viralizar. Claro. Ninguém tem bola de Bola de cristal. cristal. Né? O cara gravou um vídeo pegando um Uber, viralizou. E assim, você consegue. Você não precisa ter os views que Nicolas teve. Mas
Você influenciar uma pessoa, já valeu, já velho. valeu a pena. Muita Já coisa. valeu, poxa. É isso que eu penso. fui para o jantar dos namorados. Eu fiz questão de botar na rede social, eu e minha esposa. O que é que eu estou dizendo? Eu sou a favor do casamento. Eu e minha esposa. Do casamento hétero. Exatamente. Da família tradicional. Da família tradicional. Estou aqui no dia comemorando o dia dos namorados. Eu falei o quê? Eu falei contra alguém? Não. Se posicionei, estou ali. Isso. E o Exatamente. Instagram explodiu. O Kawaii deu quase 2.000 pessoas. Viralizou. E ó, nessa questão, Tem que ter estratégia, né? Eu acho que a palavra é essa. Tem que ter as estratégias para alcançar mais pessoas. Se falar diretamente de política, o alcance é menor. Mas se você conseguir comer pelas beiradas ali. Falar também de política. Tem, mas imagina assim, falar. mas se sim, você só conseguir. conseguiu os dois, né? O Se conseguir os Conseguiu, dois, né? maravilha. Exatamente. Imagina se todas as redes sociais que a gente tem, todo mundo postando família, igreja, filhos. Rapaz, não tem espaço para nada mais não. E Olha o pensamento do povo. Exato. Volta a lei, Isso incentiva, volta tudo. isso incentiva aos outros homens, como eu escuto muito assim na minha rede social, quando eu posto, Pedro, eu te admiro demais quando eu te vejo com teus filhos, tal. É isso que a gente falta, tanto de homens como de mulheres, tá? Eu queria que tivesse mais homens com essa pegada de pai realmente. Então veja, a gente começa a incentivar sem querer, pô. Só postando coisas que realmente são importantes, né, para Isso. nós. A família é importante. isso. Isso incentiva outras pessoas a querer também ser dessa forma, né? Exatamente. Isso é. Vê que papo maravilhoso. E você vê que vocês deram um exemplo aqui de como fazer sem falar em política. Isso mesmo. Falando de política sem falar. Sem falar óbvio, né? diretamente. E aí, voltando à questão dos 5 problemas, imagina, você saiu na rua, tá? Só com a vontade de gravar, perguntou a pessoa aí, na tua opinião, qual é o problema da tua cidade? Qual é o problema de Bezerros? 5 pessoas. Aí você que não tinha conteúdo nenhum, não sabia dos problemas da cidade, agora já sabe de 5. E depois pode fazer um vídeo de cada qual. Aí já virou 6 vídeos, ó. Diga aí. Então, Muito para bom. começar, você não precisa nem saber dos problemas. Só ir pra rua, perguntar na opinião do povo, qual é o problema da cidade. Isso. E deixar Agora, o povo falar, falar. né? Deixa o povo falar. Agora imagina, Pedro, os integrantes do Artigo 1 fazem pelo menos um vídeo desse na cidade. Um por semana. Ou que seja, lá, um mês. Imagine 6 meses. Como isso, o tamanho disso em 6 meses. Imagina aí. Sim. Vai ter um alcance muito Quer grande. ver- e quer aí ver vai maior? influenciar mais pessoas, né? Quando você fala do artigo 1, você ainda restringe o universo. Isso. Vamos lá. Quem é conservador? Faz um Conservadores, vídeo desse. Conservadores. É, Isso, Faz um vídeo conservadores. desse na cidade. Perfeito. Um vídeo na cidade. Daqui Ah, a pouco a cidade. Mas eu não quero ser candidato. Não precisa. Não precisa. Você pode ser. Basta querer influenciar outras pessoas com o seu pensamento. Que é o pensamento conservador. É assim que se estuda Trazer liderança. soluções, né? Exatamente. Ou Ontem eu trazer fui soluções. visitar- ontem eu fui visitar um senhor ontem, ele vota na esquerda. Eu conversei com ele disse, eu admiro sua família, eu disse, eu admiro a sua também. A gente conversa do mesmo princípio. Ele parou. E sou homem do campo, sou cria seus filhos, só tem sua esposa. Eles têm, eu disse, a mesma coisa que eu sou. O senhor tem fé, ele é ministro da igreja. O senhor tem fé, ele disse, tem, eu disse, eu tenho fé também. Então, devagarzinho você vai. Eu plantei, ele parou e disse, é mesmo, viu? Muitas pessoas não avaliam isso, Cabral. Muitas pessoas não olham que o conservadorismo é família, é pátria, é liberdade, é fé. E muitas pessoas, quando se deparam com alguém que questionam eles sobre isso, é que eles veem que tem os mesmos valores que a O direita. grande problema, sabe o que é? É que a gente tem uma população, uma grande população, acho que 99% das pessoas são conservadores. E não sabem. Exatamente, nos seus seus princípios, nos seus comportamentos, mas progressista no voto. Eu não entendo. Eles, Mas é porque não sabem o que são. Não se identifica isso. Não sabem o que Não sabe a são. sua identidade. Eu fui olhar, ele negocia com galinha, negocia com cabra, negocia com porco. Eu disse, não é bom não, o senhor ter o livre acesso de negociar tudo, ele é bom demais. Aí fui ver o livre mercado, ele é diferente mesmo. Veja, ele é um antigo,
quase 80 Pergunte a um anos. cidadão desse que vota na esquerda se ele concorda. Pode perguntar, qualquer um. Exatamente. Se ele concorda dele estar na rua falando ao celular, de repente passa um ladrão, dá um bote no celular dele, rouba, e não adiantar ele prestar queixa. Porque um ministro disse que se não houver uso de uma arma ou de coação violenta, não é roubo. Pergunta se ele concorda com isso. Ele vai dizer o quê? Coronel, ele não concorda Eu dou nem no tiro. nem se separar. A mulher casou com o homem, tem que viver. Isso. Quanto mais eu disse, e a família, aí, e a família dele. Conservador raiz. Ele é raiz, porque ele tem Mas não sabe. princípio, não sabe. Aí a gente tem uma aproximação muito grande, porque assim, a minha visão é, pronto, eu estou no sítio, estou andando, e sou muito bem recebido, todo mundo sabe quem eu sou. Você, eu comecei a trabalhar nessa área rural, né? É a minha área. Então eu faço as visitas, que onde não era a minha função, mas eu faço porque eu tenho um prazer de sentar. Ele faz um queijo de cabra excelente. Cria um relacionamento, né? Com... Exatamente. E quando você vai plantando, ele se admira. Quando ele vai Os plantando. princípios ali, né? Aí eu disse: o vereador que o senhor votou nele, ele está precisando de água potável. Uhum. Ele disse: não, aí ele disse que não tem compromisso comigo. Eu disse: mas quem botou Oxe. quem botou ele lá? Ele disse: foi eu e minha comunidade. Eu disse, pronto. Então, o Ele senhor, tem compromisso, sim. ele tem compromisso com o senhor. E mesmo que o senhor não tivesse votado nele, ele tinha compromisso com a comunidade. Aí ele é Exato. presidente de uma associação Não também. interessa. Não interessa. Ele é presidente da associação. Então eu disse a ele tem compromisso com o senhor. E ele parou, a gente conversando assim, na propriedade dele, Uhum. e ele assim, o senhor, Semeou, o senhor semeou nele. o Semeou uma senhor tem sementezinha. umas ideias que eu nunca tinha parado para Muita gente não tem fixar. ideia do que é isso, como funciona, né? Muita gente é conservador, como você disse, de princípios, Sim, mas progressista não mas, vota. mas porque progressista não entende, vota. não entende. E aí as razões Mas isso é um que trabalho, levam a né? esse progressismo são várias. Sim, É a sim. desinformação, é o cara que faz o É o populismo, populismo. é a linguagem do... é a safadeza da compra do voto, Também, né? É a safadeza da troca de favores. sim. Você vota em mim, em compensação, eu lhe dou uma cadeira de rodas. Né? Isso é troca de favor, isso é troca de voto. É. Eu conversei com outro cidadão também, que ele cria frango, galinha. Ele disse que botou um vereador lá para correr, porque foi oferecer alguma coisa a ele. Eu disse: o senhor é conservador. Ele disse: o senhor é conservador. Então, meu sonho, aqui nessa mesa, é que o artigo 1, consiga tampar essas brechas que se encontram. Cidadãos simples, que muitas vezes a família é grande, mas não tem esse entendimento que é um conservador e defende Deus, pátria, família. De liberdade. Gente, eu acabei de ser avisado aqui, nós temos apenas 3 a 4 minutos. Isso. A conversa quando é boa, não está Rapaz, fácil, né? no início, tem várias perguntas que eu queria Isso. fazer aqui, Tem mas 20 a perguntas sala que não- é locada, né? Isso. Então vamos dar a chance pro pessoal fazer suas considerações, né, Joales? Verdade, exatamente. Né? O que é que vocês esperam, tá, que aconteça depois desse episódio com... o que é que vocês esperam que aconteça depois desse episódio? Qual o tipo de reação que vocês gostariam de ver dos ouvintes, dos telespectadores aqui do podcast? Depois de tudo que foi falado aqui. Qual que é a reação que vocês esperam? Eu tá espero, assistindo? sinceramente, que a gente possa ter contribuído, né? Possa ter trazido uma consciência política, né? Para as pessoas e que elas entendam que elas, como eu disse, elas não estão sós, né? Elas não... Tem a gente, tem uma comunidade, tem pessoas que lutam todos os dias para um país melhor. Eu não acredito, eu sinceramente não sou mais romântico com a política e nem com o político. Tá? Esse romantismo que eu já tive, eu não tenho mais. Eu não acredito mais em salvadores da pátria, em um salvador da pátria, mas acredito que existem pessoas, comunidades, povo, né, que querem uma sociedade melhor, né, que lutam todos os dias para isso.
Para as pessoas que não querem mais saber de política, como eu disse, cuide da sua família, cuidem dos seus, faça o seu melhor, seja um bom esposo, seja um bom patrão, seja um bom funcionário, né? Isso sim, eu me lembrei agora de uma passagem que um sapateiro, ele pergunta ao grande reformador Martinho Lutero, ele diz assim, como é que eu posso, o que eu posso fazer para glorificar a Deus? Martinho Lutero olha para ele e diz assim, faça um bom sapato e venda pelo um preço justo. Você vai estar glorificando a Deus nisso. Então, a gente pode glorificar a Deus em todas as áreas. E glorificando a Deus na sua área específica, você vai estar fortalecendo a sua nação, o seu estado, sua cidade e sua família. É isso. Ou seja, faça o seu melhor com o que você tem, né? Perfeito, exatamente. E você vai estar honrando, tanto você vai ser uma pessoa honrada, quanto vai estar honrando sua família. Perfeito. E vai estar honrando a Deus também, por você estar fazendo melhor. Isso. E aí, Cabral, o que é que você espera da audiência desse podcast? Qual o comportamento a partir de agora que você acha que eles devem Principalmente ter? lá em Bezerros. Eu espero que a nossa conversa construa não a ideia da política, mas construa nos cidadãos direito que eles têm um poder na mão para tirar e colocar as pessoas tendo um poder. Espero também que conscientize nos cidadãos de direito, que eles possam cobrar daquelas pessoas que eles votaram o mínimo que ele possa fazer. E também, não ter receio de apresentar uma família linda, conservadora. Sim. Não tenha medo de ir para a internet mostrando a sua fé em Deus. E que ele se preocupe com a cidade. Eu entendo que quando você ama a cidade, você quer o melhor para ela. Perfeito. E quando você quer o melhor para ela, você se preocupa com ela. E quando você se preocupa com ela, você tem a consciência na questão do voto, na questão da defesa da sua própria família, que vai desfrutar daquele que ela colocou no poder. Eu sei que não tem político santo, mas tem algumas pessoas que levam a sério ainda A política, né? a política. O serviço público. É isso. O servir. O serviço. público. Servir. E muita gente não entende isso, o serviço público. E às vezes a gente vai ser mal atendido em alguns lugares. Em tudo. Hoje, infelizmente... E eu espero que as pessoas possam crescer no conhecimento, na graça de Deus, e possa a cada dia glorificar a Deus. Quem quiser seguir o Instagram do seu qualquer, É Cabral.Oliveira, né? Pastor.Cabral, não? Pastor.Cabral. Pastor.Cabral. Quem lá no Instagram. a tecnologia é meu filho, que mexe nas minhas redes sociais, por isso que eu não... Você vai ficar bom nisso também, viu? Aí dá exemplo, hein, Bezerra? Falar bem, ele já fala, Não é né? verdade? Tem um tom de Isso. voz, um grave legal. Está sendo criado o Instagram do Artigo 1 De Bezerros, né? De Bezerros. @Artigo 1 Bezerros. Você pode seguir aí, tá? Antes de encerrar, Sim. você bezerrense, que vai estar olhando para mim, vamos conhecer o Artigo 1. Você conhece, você vê a história. Eu vou falar aqui com o coronel e com o João para a gente ter o estatuto na mão, para a gente sentar, conversar, discutir e você tomar a decisão para nos ajudar, para a gente fazer um Bezerro melhor do que já é. Então, conto com vocês. Muito bem. Maravilha. O teu Instagram é Pedro Cavalcante. Só simples. @Pedro Simples e Cavalcante. direto. .br. Ponto .br, exatamente. Isso. PedroCavalcante.br. Ponto .br. Mas pode ir lá que vocês vão ver conteúdo lá de política, de família. É o que eu sempre tô postando. É misto. Maravilha. Joalisson. O seu Instagram é? O meu é muito difícil. Qual é? @Alberaci. @PC_Alberaci. PC_Alberaci. Muito bem. E o seu, Joalisson? Então vamos com o teu. Tá. @Joalisson Farias. Joalisson Farias. Maravilha. Me diz uma coisa. Onde é que o pessoal vai poder ver
esse podcast. Ah, tá. Ouvir também, né? E ouvir, É. e ouvir no carro, e aí eu tenho um conceito para quem Sim. for ouvir no carro. Isso, Vai olhar. a gente tá ó, no Spotify, tá? Amazon Music, os cortes estão no TikTok, @artigo1br, os cortes também estão dentro do @artigo1br dentro do Instagram, tá? E se inscreva aqui no canal, É importante. compartilhe. É. Ó, você tá inscrito já? Você ainda não deu curtida aqui, não foi? Dê curtida aí, curta vá, o podcast, para que a plataforma leve esse podcast ainda mais longe, né? Independente de você estar ouvindo a gente na Amazon Music, no Spotify, curta, tá? Ou dentro do YouTube, ou YouTube Music também, que a gente tá dentro do YouTube Music. Agora, como que é a experiência de ouvir o artigo, aliás, o podcast Todo Poder Emana do Povo No carro. no trânsito? No trânsito. Pelo Spotify. Eu gosto muito do Spotify e normalmente eu acesso o artigo 1 pelo Spotify. Por quê? Se você acessar pelo YouTube, por exemplo, ou no Instagram, Isso no trânsito, vai né? ter no trânsito. comerciais. Vai ter. Não é nem comerciais. A questão, às vezes, é que você passa numa área que não tem internet ou a cobertura tá ruim e ele é Travado, né? cortado, trava ali, né? Entendi. No Spotify, não. O Spotify, ele grava alguns minutos. Então dá tempo de tempo você de você chegar chegar em uma outra área. Perfeito. Então não tem interrupções. E também Show não de vai bola. ter o comercial Show de no bola. meio. Show de Então, bola. para quem tá ouvindo, o Spotify é o melhor canal para se Muito ouvir bom. no carro, ouvir. porque é sem interrupções. No trabalho, né? A gente bota o fone aqui, ó. Bota o fone. Tá ali, ó. Isso, no A trabalho. gente escuta aí, a gente bota muito É. quando tá na máquina, né? Costurando lá, tá? Bota Isso, aqui o bota fonezinho, só fonezinho no escutando, Spotify. né? Massa. Perfeito. Porque aí ele não tem interrupções, não tem comercial. Isso, Não isso. é, Joalisson? Então, meu conselho é que se você está ouvindo pelo YouTube e vai se deslocar, coloque no Spotify. Spotify. Isso é um conselho, Maravilha. tá? Mas de todo jeito. Agora, deixa eu dizer uma coisa Vai lá. aqui. Não esquece de comentar o vídeo, tá? O seu comentário é muito importante para a plataforma entender que esse vídeo é relevante. Então, coloca aí que Cabral precisa cortar o cabelo, que o meu cabelo tá feio, tá muito branco. Eu tô precisando que fazer um Joalisson, implante. né, faz qualquer coisa. Se não coloca um emoji, bota lá um emoji, mas faz um comentário ou faça uma sugestão para que a gente possa e faça uma pergunta. Nossos convidados também vão ter o maior prazer de, se tiver uma pergunta, a gente vai conseguir responder Perfeito. para você. Tá bom? Maravilha. Forte abraço a todos. É isso aí, a gente volta semana que vem, né? Se Deus quiser. Terça-feira, Terça-feira. no mesmo horário, 8 horas da noite. Eu quero agradecer por vocês terem tirado um tempinho. Tá? O Pedro tem agora 3 filhos. filhos. Agora é carga total. Trabalho, prazeroso. esposa e tal, enfim. E aí tirou um tempinho pra estar aqui junto com a gente. O Cabral também tem a loja dele lá em Bezerros. Tirou um tempinho lá, deu o seu jeito, veio pra cá, pra Caruaru. Muito obrigado, Gravar gente. junto com a gente. E a gente. A coisa mais importante que a gente pode dar é nosso tempo, né? E não volta E não mais. volta É. e não paga. A Não gente tem quem sempre pague. muito honrado, tá? Eu tô falando como mídia nacional. do Muito Artigo obrigado. 1. Ah, Muito porque obrigado. Minha honra. O podcast não é um podcast local, né? É vai nacional do partido. Nacional. esse podcast. Muito bom. Muito Exatamente. Claro que virão Catatal vai estar ouvindo lá no Isso, Amazonas, hein? no Amazonas. Mais longe que isso? É. Só no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul. Abraço pessoal do Rio Grande do Sul, inclusive. João Sais. O João Sá está lá em Santa Catarina. Santa Catarina. Florianópolis. Sempre Maravilha. assistindo a gente também. Sempre assistindo. O Jonas com a Dayana. O a família Jones. dela. O Emanuel, que acabou de chegar também. O Emanuel também é recente. Maravilha. Nossa, Então pois esse é. pessoal vai estar em nível nacional. Exatamente. E Gente- mandar um abraço para Márcio. Márcio, Ele tá- Márcio Márcio Guimarães. Nosso presidente Estadual. estadual. Tá Se recuperando, fez uma cirurgia, né? tá Isso. recuperando muito bem. Falei com ele, um abraço, Márcio. Que Deus possa lhe abençoar do jeito que você já é abençoado. Márcio está com uma visão microscópica agora, meu amigo. Ele consegue enxergar agora a boca da formiga. Consegue chegar agora pelo em ovo. Um robô. Tudo bem. Homem íntegro, homem que assim, a gente caminhou bastante tempo junto e você não vê essa. É uma palavra só. Aceleração, né? Não tem. Você é não de vê meio direita, termo, né? É um homem direito. Sim, sim, não, não. É. Né? Como precisa. Não precisa ser. Muito bem. E a gente volta semana que vem. Se Deus Terça-feira, 8 horas da noite. Artigo 1. Todo poder. Emana do povo.
do povo é o artigo 1. Vamos pra cima, Brasil!